Olá galerinha, vamos começar neste momento a nossa aula de matemática, aula número 45. Pegue o seu livro do projeto Aprova Brasil, abra na lição 10 que vamos estudar sobre figuras geométricas planas. Brenda desenhou e pintou algumas figuras geométricas. Depois marcou de vermelho um dos vértices e um dos lados do quadrado. Quantos vértices e quantos lados tem cada uma dessas figuras? Você aprendeu que as figuras geométricas planas elas apresentam arestas, apresentam faces e apresentam os vértices. Na ilustração, Brenda fez um pontinho vermelho que simboliza o vértice, e o vértice é o ponto de encontro das arestas. E ela também fez um traço sobre uma aresta. E neste traço ela está representando o lado da figura. Então observe que estas diferentes figuras apresentam quantidades diferentes de lados. Se você contar, nesta primeira figura temos 4 lados. Nesta segunda figura temos 3 lados. Na terceira figura temos 4 lados. Na quarta figura temos 6 lados e na quinta figura temos 5 lados. O que é pedido na atividade? Então a sua resposta deverá ser parecida com a do visor, a quantidade de vértices e a de lados de cada figura geométrica plana. Responda. Complete com o número de lados e de vértices das figuras. Na primeira coluna você pode observar que temos várias figuras geométricas. E na coluna ao lado temos o nome de cada uma destas figuras. Agora você deverá preencher a quantidade de lados de cada uma destas figuras e a quantidade de vértices de cada uma delas. Observando a primeira figura que temos um triângulo, você vai observar que o triângulo tem 3 lados e que o triângulo também tem 3 vértices. A figura do quadrado já está preenchido, temos 4 lados e 4 vértices. Não esqueça que o vértice é aquele pontinho vermelho onde há o encontro das arestas. Observando o quadrado no nosso exemplo, se você olhar o ponto de encontro das arestas, você vai identificar um vértice, 2 vértices, 3 vértices e 4 vértices. Olhando para o retângulo, vemos que o retângulo também tem 4 lados e que, ao contarmos a quantidade de vértices do retângulo, você também concluirá que o retângulo tem 4 vértices. Já o pentágono tem 5 lados e 5 vértices. O hexágono tem 6 lados, 6 vértices. Atividade 2. Observe as figuras abaixo. Observe que cada uma das figuras temos uma letra. A letra A, B, C até a letra I. E se você observar, cada uma destas figuras ela tem um formato diferente com um determinado número de lados e vértices. Pergunta-se, quais dessas figuras são quadriláteros? Há um quadrado entre elas? Conceitualmente, uma figura para ser quadrilátero é necessário que a figura tenha 4 lados. É a nossa primeira informação. E outra informação é que uma figura para ser um quadrado é necessário que, além dela ser quadrilátero, cada um dos seus lados tem que ter a mesma metragem, ou seja, a mesma medida. E observando as figuras da ilustração, você vai notar que a figura da letra G é a única em que os lados desta figura têm tamanhos iguais, portanto é um quadrado. O que é um quadrilátero? Um quadrilátero
é um polígono que possui 4 lados. Como é possível reconhecer que uma figura plana é um quadrado? Eu já te dei a dica. Para que uma figura seja um quadrado, é preciso que a figura seja um quadrilátero com 4 lados iguais, com a mesma medida e com 4 ângulos de 90 graus. Não comentamos ainda sobre ângulos, mas saiba você que um quadrado é uma figura que apresenta 4 ângulos retos ou 4 ângulos de 90 graus. Complete o quadro. No quadro temos a quantidade de lados e temos as colunas subsequentes, cada um referindo-se a uma quantidade de lados. A segunda coluna apresenta 3 lados, a terceira coluna 4 lados, a quarta coluna 5 lados e a quinta coluna 6 lados. Na linha de baixo, que é a identificação, você irá preencher com a letrinha que simboliza determinadas figuras. Você observando a ilustração da atividade 2, você vai observar que apenas 2 figuras têm 3 lados, que é a figura da letra A e a figura da letra I. Agora, pergunto a você, quais figuras da ilustração têm 4 lados? Você vai observar que a figura da letra B tem 4 lados, a letra C, a letra D, a letra G e a letra H possuem 4 lados. Então você vai completar com esta informação, colocando a letrinha que representa cada uma dessas figuras na coluna de 4 lados. Agora na coluna de 5 lados. Quais figuras que têm 5 lados? Se você observar atentamente, temos apenas uma única figura que tem 5 lados, que é a figura da letra E. Então você vai completar com a letra E na coluna 5 lados. Na coluna 6 lados, apenas temos a figura da letra F. Agora que você já completou o quadro, agora você vai completar a informação da frase abaixo. São quadriláteros os polígonos. Quais são os polígonos que têm 4 lados? Temos aí a terceira coluna que você já respondeu, que são as figuras B, C, D, G e H. Esta é a resposta. Letra B. A figura que representa um quadrado está indicada pela letra. Qual letra que temos um quadrado? É a figura da letra G. Para escolher um piso para colocar em sua cozinha, Angélica tinha as seguintes opções de formato. Então temos na ilustração aí 4 figuras que são quadriláteros, portanto tem 4 lados e todos são polígonos. Ela escolheu um piso cujo formato tinha 2 lados opostos paralelos e 2 lados opostos não paralelos. Se a gente observar esta primeira figura, por exemplo, que tem um formato de um quadrado, você vai observar que o lado superior ele é paralelo ao lado inferior e que o lado esquerdo ele é paralelo ao lado direito. E observando que, embora os lados sejam paralelos, eles são opostos, um ao lado do outro, certo? Qual piso ela escolheu? Então vamos partir para as perguntas. O que as figuras que representam os pisos têm em comum? Se você observou as figuras da atividade 3, você vai observar que há algo em comum entre todas estas figuras. Todas elas têm 4 lados, portanto, são figuras quadriláteras. No espaço a seguir, desenhe um polígono que possui um par de lados opostos paralelos.
O que esta questão quer saber de você, caro aluno, é que você tenha condições de identificar um polígono que tenha pelo menos um par de lados opostos paralelos. Agora vamos para a letra C. Assinale a afirmativa correta. Lados paralelos possuem um ponto em comum ou lados paralelos não possuem ponto em comum? Para que haja ponto em comum, é necessário que as suas arestas se encontrem formando um vértice. Como observamos, para que um lado seja paralelo a outro, é necessário que um esteja ao lado do outro ou acima do outro, certo? Na figura, que é um quadrado, observamos isso, que o lado esquerdo ele é paralelo ao lado direito e que o lado superior é paralelo ao lado inferior. Se o lado superior é paralelo ao lado inferior, existe algum ponto em comum entre as duas retas? Não. Portanto, lados paralelos não possuem pontos em comum. Então você deverá marcar um X aqui. Escreva o nome das figuras que representam cada opção de formato de piso que a Angélica tem para escolher. Então você vai olhar para a figura e vai dizer o nome desta figura. O nome desta figura é um quadrado. É um quadrilátero? Sim, professor, porque tem 4 lados. Esta segunda figura, ela é um paralelograma. Vamos marcar paralelograma. E o paralelograma tem 4 lados, portanto é um quadrilátero. Esta terceira figura temos um trapézio. O trapézio também possui 4 lados, ou seja, é um quadrilátero. Nesta quarta figura temos um losango. O losango, assim como as demais figuras, também possui 4 lados, portanto é um quadrilátero. Agora vamos responder. Quais dessas figuras verdes possuem um par de lados paralelos? Circule-as. Bem, para resolvermos esta questão, é preciso que você, ao observar as 3 figuras, observe a figura que não tem lados paralelos. Se você observar atentamente, a figura que tem o formato de um triângulo não possui lados paralelos. Observe que o suposto lado paralelo a esta reta é um vértice. Da mesma forma que a esta reta temos outro vértice. E para esta reta temos este vértice. Portanto, é a única figura que não é paralela, ou seja, que não tem lados paralelos. As demais figuras, que são quadriláteros, todas elas têm lados opostos e paralelos. Portanto, você deve circular esta primeira figura, assim como a segunda figura. Quais dessas figuras amarelas não possuem um par de lados paralelos? Circule-as. Bem, observando as 3 figuras amarelas, vimos que o triângulo é uma figura que não possui lados paralelos, mas também temos o pentágono, ou seja, esta figura que tem 5 lados, também não possui lados paralelos. Observe que este traçado ele vai de encontro a este vértice. Então você vai circular esta figura e mais esta. Qual foi o piso escolhido por Angélica? Trapézio. Portanto, concluímos a resolução da atividade 3. Fico por aqui e até a próxima aula.